Olá, olá, bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Então, nós vamos começar uma live. Daqui um minutinho. E vai ser uma live rápida. Boa tarde, Nego Luiz. Vou só botar aqui mais uma luz, né, pra gente. Só um minuto. Aí, vamos, né? E aí, pessoal, boa tarde. Nós começamos agradecendo, né? E a gratidão é o primeiro passo para você se aproximar mais de Deus. Nessa live relâmpago, não é? Nessa live em que nós não divulgamos, nós estamos aqui. Entramos de surpresa nessa live de experiência com Deus. A gente quer agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela nossa saúde e falar um pouco sobre as nossas vidas, sobre destino, sobre a vida. Ontem eu estava passeando pelo Clubhouse e entrei numa sala onde o tema era sobre destino. E nós começamos a conversar sobre destino e de repente uma pessoa pergunta assim: Rita, você está lendo isso em quê? E eu falei: não, eu não estou lendo. Estou falando espontaneamente. Ele disse: não tem condições. Aí eu disse: tem, eu estou aqui deitada na minha cama, com a tela do telefone escura até, e não estou lendo de lugar algum, eu estou falando de mim, o que vem de dentro do meu coração, sabe? E aí surgiram algumas perguntas. E inclusive aqui eu não estou com nada, com script, nada. Então surgiram algumas perguntas e inclusive a pergunta de quando nasce a consciência no ser humano. E hoje
eu resolvi falar para você sobre isso. Consciência e inconsciente, né? Subconsciente, consciência e inconsciente. E ainda existe a consciência oculta, que dá-se aos neurônios, não é? Sentimentais que tem no intestino. E dizem que no intestino tem mais neurônios do que no cérebro, né? E então, mas para explicar para você quando nasce a consciência do ser humano. Primeiro eu devo dizer que a nossa vida, a vida do ser humano, ela é dividida em ciclos. E são ciclos de 7 anos que recebem o nome de setênios. Setênios são ciclos de 7 anos que divide a vida do ser humano, né? Então, no primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos da vida do ser humano, não é? Ele não tem consciência das coisas. Quem já não ouviu alguém falar assim, esse menino nem juízo tem ainda, né? Ainda, presta atenção. E então, realmente, os 7 primeiros anos de vida do ser humano, ele tem apenas o subconsciente. E o que é o subconsciente, Rita? O subconsciente é como se fosse assim, é a nossa mente, né? Nós vivemos em 3 sistemas. O sistema físico, almático e espiritual. O primeiro é o espiritual, porque antes de nós nascermos, nós nascemos no coração de Deus. E Deus é espírito, né? É energia, é espírito, é força, é luz, é espírito. E então, quando nós nascemos no coração de Deus, depois, pelo processo biológico que acontece, que todo mundo sabe, e eu não preciso explicar aqui, então nós começamos a ser germinado no ventre da nossa mãe. E o primeiro órgão que nasce é o coração. O coração é o órgão que recebe a divindade, que recebe a energia divina, né? É o primeiro órgão. Então o espírito vem, no coração. E por isso que nós dizemos que é através do coração que Deus se comunica conosco. E aí vai se formando o indivíduo, né? O feto. E quando nós nascemos, a nossa mente, ela é modelo um cálice. Eu tenho aqui um copo. Mas a nossa mente, ela é modelo um cálice, com a boca aberta aqui, ó. E aí, durante o primeiro setênio de vida, não é? Você, no seu primeiro setênio de vida, esse cálice, que é o subconsciente, ele foi recebendo as informações de redor de você. Através de quê, Rita? Dos 5 sentidos. Audição, olfato, visão, não é? Paladar, certo? E aí, você foi recebendo tudo através dos 5 sentidos. E aí, você foi armazenando. Subtende-se que as pessoas que estavam de redor de você, eles programaram
a sua mente, depositando no seu subconsciente as informações que eles queriam que você se formasse a sua personalidade, o seu caráter, tá certo? Então, dentro desse cálice foram depositados propositalmente algumas coisas e outras por lapso, né? Ou inconscientemente, e por aí vai. Mas a questão é que tudo ficou armazenado ali no subconsciente. No 7º ano de vida, certo? Quando está passando do primeiro setênio para o seu segundo setênio, ano de vida, começa-se a formar a consciência. Mas antes da consciência, cria-se uma película chamada consciência analítica, que ela fecha esse cálice. E quando ela fecha esse cálice, começa a ser criada a consciência. Por isso que a criança, até os seus 7 anos de idade, ela não tem consciência do que fala, porque ela não tem um raciocínio lógico, porque ela não tem domínio. E aí eu quero te dizer que é até aí onde você tem 90% do domínio do seu filho, tá certo? Você tem 90% do domínio da vida do seu filho. Até aí, porque a consciência dele ainda não foi gerada. E aos 7 anos, cria essa película e começa a criar consciência. Essa consciência analítica, que é uma película que, por sinal, muito forte, ela separa o subconsciente do consciente. E a partir daí ele começa a perceber as coisas através da sua individualidade. E aí o que quer dizer isso? Que você começa a diminuir o poder, a autoridade que você tem sobre o seu filho. Tá certo? Então, se você tem coisas boas, validadas, para programar a mente do seu filho, para que ele seja uma pessoa ativada, certo? Ativada para a vida abundante e próspera. Aproveite os 7 primeiros anos da vida dele, tá certo? Eu não tinha essa consciência quando eu estava criando as minhas filhas. Mas mesmo assim, eu tinha um comportamento construtor, treinante, sabe? Com elas nesses 7 primeiros anos de vida. E em algum momento eu tive medo, porque tiveram alguns contratempos, a nossa família foi foi desconectada, né? E que aconteceu a separação e tal, mas depois, quando eu me conscientizei desse estudo, eu percebi que nem tudo estaria perdido, porque os 7 primeiros anos de vida eu as criei com consciência. Elas eram as melhores, estavam assim, num bom nível na escola, na sociedade, em tudo. Então, embora elas queiram caminhar de outra forma, essa base delas
nessa base elas vão encontrar muitos princípios que foram implantados nessa base e que poderão, né, fazer com que elas repensem as atitudes e as ações. Bom, então é aos 7 anos que começa-se a construir a consciência do ser humano. Então, a cada 7 anos, uma coisa importante também para você saber, essa live vai ser rápida, né? Mas uma coisa importante também para você saber é que em cada setênio, sabe, o seu processo de ativação em todas as fases da sua vida, ele tem uma ascensão e um declínio. Então, nos 3,5 primeiros de cada setênio, você vive em ascensão. E nos 3,5, a partir do 3º ano e o meio do 4º, você começa em declínio de todas as áreas da sua vida, exceto aquela que você consegue exponenciar. Presta bem atenção, certo? Então, aquela que você consegue exponenciar, ela não declina, né? Não declina porque você já ativou de uma forma que não tem volta, né? E aquelas áreas em que você não conseguiu exponenciar, aí ela vai declinar por 3 anos e meio, e aí começa o setênio seguinte, ela começa a subir. Por isso que nós dizemos que nós temos altos e baixos na vida. E aí, muitas vezes você observa o outro e diz assim, mas fulano não tem altos e baixos. Fulano sempre está com dinheiro no bolso. Fulano sempre tem sucesso em tudo que faz. É porque as áreas que ele conseguiu exponenciar na subida de um dos seus setênios, ela não consegue mais voltar atrás. É a questão de dizer que quando a consciência ela se amplia, ela não tem condições de mais regredir. Ela não volta ao tamanho normal. Quando você, por exemplo, sai da sua área geográfica e alcança territórios mais desenvolvidos, quando você passa de uma ambiência natural onde você nasceu e passa para viver em uma ambiência com uma frequência mais elevada, você exponenciou, você abriu a sua consciência sobre tais áreas da sua vida e aí você não consegue mais voltar. Aí você vai embora e aí você é exponencial naquilo e não tem volta, né? Tá certo? Você entendeu o que que a nossa vida, resumindo, porque eu quero fazer uma live curta e inteligível, você entendeu o que é setênio, que a sua vida ela é dividida em setênios. Tem pessoas que dizem assim, a cada 7 anos a gente se renova as nossas células. Não é bem assim. A cada 7 anos nós temos a possibilidade de viver algo novo, de rejuvenescer, sabe,
dar um salto de qualidade na nossa vida. E se a gente nessa subida, a gente conseguir exponenciar, a gente não tem mais baixa naquela área, tá certo? Então, vamos viver intencionalmente para que nós façamos em cada subida dessa, a cada setênio a gente possa fazer, exponenciar mais de uma, duas ou todas as áreas da sua vida, tá bom? Um beijo no coração. Ai, eu ia esquecendo da tarefa, não é? Faça assim, uma lista das suas áreas da vida, qual delas precisa de ascensão, e invista na que está mais ligada ao seu propósito e comece a elevar para que você possa alcançar a exponencialidade nessa área. E vá fortalecendo todas as outras, ok? A que estiver mais ativada, você investe e vai potencializando as outras. Então, essa é a sua tarefa. Listar as áreas da sua vida e na próxima live eu vou falar sobre as áreas da sua vida e você vai aprendendo a potencializar-se, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima live.